Porta do camarim. Professora Rosângela, você que trabalha com 1.700 alunos e tem agora uma escola bem bonita, com um teatro bem bonito, eu disse para eles hoje de manhã, escuta, quem está falando junto comigo? Que o Rodrigo, que faz aquele papel da Valéria, ele começou assim na escola, ele morava em Nilópolis, a diretora da escola cuidou de fazer um conjunto de teatro, e ele começou também igual os nossos alunos aqui, você viu, verdadeiros artistas, né? Então eu queria dizer para vocês que nós estamos aqui hoje comemorando a finalização do teatro, mas a gente ainda vai apresentar para alguns pais lá no espaço cultural. Aqui foi para vocês, crianças que às vezes não vai a festinha, não vai. Não. Olha como é que ele está sentado, de costas, isso, vira para lá. Então, eu queria agradecer a vocês e perguntar à professora Rosângela, o que você achou, professora? Bonito? Ah, vem aqui, então, ela vai dar uma palavrinha. Que ela também mexe com criança, e hoje a criança está fazendo assim, chegando em casa, ligando a internet e ficando na internet, a internet não está levando a nada. Ela está fazendo uma cópia de coisas que não são agradáveis aos olhos. E a gente fazendo teatro, desenvolvendo nosso potencial. Me deu o Jean. Jean, fica em pé. Jean, essa camisa do Jean é do Teatro Municipal. Ah lá, me vira mais uma vez, você virou muito pouco. Colégio Estadual de Dança Maria Orenova, ele não paga nada no teatro e ele é aluno do Teatro Municipal, está fazendo prova para tirar o DRT dele, e daqui a pouco, quando a gente vê o Jean indo viajando com as companhias aí para Londres, para
gratuito, a gente vai bater palma, como o Rodrigo começou lá em Nilópolis, e hoje é disputado o show do Rodrigo, é 20 mil e pouco, né? 20 mil. Ele, cada vez que participa, já pensou, e ninguém acreditava no potencial dele. Então, vocês que gostam do teatro, vale a pena a gente continuar, a vocês entenderam a história, né, da boneca. A mãe da Letícia, né, Letícia, você pode entender que a Letícia era tímida, né? E agora o Saraí também trabalha com a timidez. Vamos escutar a professora Rosângela. A professora Rosângela é coordenadora, diretora do Colégio Fluminense desde lá. Boa tarde aos papais, professores e vocês. Boa tarde. Tia Saraí. Hoje eu tive o prazer de encontrá-la depois de algum tempo. Nós já conhecemos há muito tempo. Tia Zezé também, amiga nossa lá da escola. Enfim, eu gostei muito do convite da Tia Zezé. Os artistas, né? Já podemos dizer artista. Parabéns, papais. Aqui a mamãe está me dizendo que a filha quase não falava e a partir do teatro. Então, no teatro se desenvolve várias atividades. Corporal, 2 anos de teatro, né? Então, desenvolve a fala, que é a linguagem, a audição, a forma de você andar, a forma de você brincar também. E o teatro também é brincar. E eu gostaria de aproveitar para fazer um convite, convidar vocês, artistas, a irem conhecer também a minha escola. Nós temos um teatro, que é um cine-teatro. Esse cine-teatro, ele é mais um teatro da Baixada Fluminense, né? Atravessando a ponte, nós temos São João de Meriti, que está aqui do lado. Então, nós temos um cine-teatro onde nós estamos trazendo espetáculos de dança, teatro propriamente dito, alguns artistas que estão trabalhando conosco. Então, eu gostaria dos papais de autorizarem essa Zezé a levar os domingos. Com certeza. E nós vamos apresentar os meus alunos. Com certeza vai ter um referencial para você. Conheço há muito tempo o trabalho da Tia Zezé. A nossa escola, tanto o Colégio Fluminense como o Tia Zezé, somos parceiros da educação. E fica aqui o meu convite, Tia Zezé. Gostaria muito que eles fossem fazer um trabalho de encerramento da nossa escola. O colégio está aberto para todos. Obrigada. Vamos combinar um dia bem rapidinho. Agora eu tenho aí, pega a minha bolsa que vai lá, dá uma bolsa grande aí. Vê que pode fazer a entrega que até eu chegar aí. Entrega primeiro uma lembrança para a Tia Saraí, agradecida pelo tempo que nós ficamos aqui. O teatro, quem quiser entrar para o teatro, tem que fazer a inscrição e é de meio-dia a hora que sai até 1h30. E quem é à tarde chega meio-dia na terça-feira. Então fica mais 1h30 na escola, que é a aula de teatro. Esse daí é uma lembrança para vocês guardarem os lápis, guardarem tudo. Tá? Muito obrigado por essa atenção. Estão vendo, eles se arrumaram, verdadeiramente a atitude individual fez avanço, então não conhecia esse trabalho seu. Eu também estou surpresa, porque de vez em quando eu tenho uma tarefa muito difícil na escola, de cuidar, de dar uma terça. Então, de castigo. O nono ano ficou de castigo comigo uma semana, porque jogaram a borracha no rosto do professor. Ficou de castigo uma semana, sem recreio. Adoraram, conversaram, ficaram dentro da sala, aqui está fresquinho, lá fora está quente, porque a gente não sabe até onde chega com a educação. E como eu falei, as crianças hoje, sendo ocupadas com o corpo e com a mente, não vão ficar na televisão. A internet está trazendo grandes problemas para dentro da escola. Até de eles combinarem coisas pela internet, quando a gente chega aqui já está combinando. Pegar o celular, ligar, celular que na escola é proibido durante a aula. Faz o filho aqui dentro da escola no recreio. Depois desliga. Mas às vezes tem mãe que durante a aula ainda liga. Então a gente está custando educar. Mas a gente ainda tem, se Deus quiser, eles sabem que eu disse para eles que agora eu sou idosa, eu fiz 60